Bem, amigos do ar-condicionado, bem, amigos da Brava, né? Bem, amigos da saúde, onde quer que vocês estejam, falamos ao vivo diretamente de Hockenheim, Alemanha, para mais uma live da Academia do Ar 360, onde nós vamos acompanhar na noite de hoje informações muito importantes que você pode utilizar no seu dia a dia sobre novas tecnologias que nós vamos dispor no mercado nacional e que tem tudo a ver com o momento em que passamos atualmente, o momento de pandemia, não é verdade? Meu nome é Arnaldo Parra, nós temos nossa empreita EAD, né, nossa escola virtual EAD, Academia do Ar 360. Eu agradeço demais a você que está nos acompanhando. Pediria um minutinho da sua atenção para que você se inscreva no nosso canal. E se você gostar do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like aí, que para nós é muito importante. Nós medimos a satisfação dos nossos amigos e amigas justamente através da sua inscrição, do seu like e dos seus comentários. A dinâmica de hoje vai seguir assim. Nós teremos a apresentação do meu amigo Gilberto Carlos Machado, que é diretor da ProER, junto com o Luiz Tadashi Akuta, sobre assuntos relevantes, sobre novas tecnologias de combate a vírus, bactérias, fungos, de que maneira que nós podemos interagir isso nos nossos negócios relacionados ao ar-condicionado. À medida em que a apresentação transcorrer, caso você, meu amigo, minha amiga, tenha algum comentário, alguma pergunta para fazer, você pode fazer através do nosso chat, eu vou estar acompanhando pessoalmente, e durante mesmo a explanação dos nossos amigos, na noite de hoje, eu vou interrompê-los e passar os questionamentos à medida em que isso for transcorrendo, tá ok? Eu gostaria, então, para a noite de hoje, de chamar meu amigo pessoal Gilberto Carlos Machado, que tem aí, não vou nem falar quantos anos de experiência que ele tem, vou deixar ele se entregar, né? Para ficar traindo a gente aqui, né? E depois o Luiz Tadashi também faz a sua breve apresentação. Eu, mais uma vez, agradeço a todos pela oportunidade de nos ouvirem, ouvir nossos pensamentos sobre a qualidade do ar, de que maneira que podemos contribuir para o crescimento do Brasil, o crescimento dos negócios de ar-condicionado. E agora eu passo a palavra ao Gilberto para a sua apresentação e prosseguimento da nossa live de hoje. Gilberto, é com você. Obrigado, Parra, pela introdução aí. Agradeço imensamente a possibilidade e a oportunidade de poder falar um pouco mais de produtos que vão ser fundamentais, né, para conduzir e criar uma qualidade de vida, uma qualidade de ar nos ambientes interiores. Tá? Então, a gente vai começar, vamos fazer uma apresentação para isso aí. Tá? Já mando um abraço para o Arnaldo Basile, para a Vera Lúcia Bastos, que estão nos acompanhando aí, para os demais amigos também. Nós vamos ter uma pequena explanação, né, de produtos, de soluções para eliminar vírus e bactérias. E falar também da importância da qualidade do ar. Né? Então, primeiro, eu gostaria, aqui temos uma agenda, vamos iniciar falando da empresa ProER, falar um pouco só da empresa ProER, depois vamos falar do equipamento multifuncional Delfin, e depois, com o nosso amigo Tadashi, Luiz Tadashi, vamos falar de Plasma Cluster, uma nova tecnologia também na purificação do ar. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Como o Pá falou, meu nome é Gilberto Machado, Gilberto Carlos Machado. Eu pus mais de 36 anos, aí não deixei essa oportunidade. É mais de 36, só que não pode exagerar. Só que só de 36 eu tive de Honeywell, né? Então, eu tive algumas multinacionais, mas 36 anos dedicado a uma única multinacional, que é a Honeywell, né? Hoje sou membro executivo da Brava, atuando como diretor jurídico, né? A minha formação na Universidade Mackenzie, na tecnologia eletrônica, pós-graduado em marketing na Escola Superior de Propaganda. Tive
um curso de hack, de especialização na Faculdade de Engenharia, na FEI, Industrial, e alguns outros cursos, como também um MBA no ITA, com a ESPM. Então, essa é uma pequena formação que temos aí ao longo da vida. Da Proer, eu vou falar com uma empresa que ela está dedicada, depois da minha saída, a gente montou uma empresa para cuidar justamente da qualidade do ar e para atender a sociedade como um todo, oferecendo qualidade de vida. Então, temos hoje soluções para isso, né? E temos o nosso compromisso é sempre ter nossos valores, com respeito, comprometimento, responsabilidade, confiança e integridade. E, principalmente, sustentabilidade, que é um item muito importante. O momento é bem complicado. Nós estamos falando de coronavírus, de mortes e problemas com saúde. Mas, na realidade, o que acontece? A poluição, esses são os dados de 2012, ela está matando muito mais do que 7 milhões de pessoas por ano, conforme a OMS. É a qualidade do ar, ela vem matando. Então, o Covid-19, ele só veio aí alertar essa condição para uma questão de vírus. Mas o vírus é justamente a questão da qualidade do ar. Aqui nós temos alguns índices que mostram que a doença nos pulmões, elas estão matando mais do que qualquer outra doença. Nós temos alguns resumos em frente, então eu vou comentar especificamente, primeiro, do que nós vivemos, o que nós respiramos, para depois falar por que precisamos e o que precisamos para cuidar da nossa saúde e dos nossos entes queridos. Né? O ar é um assassino silencioso, invisível. Né? Ele acaba matando hoje muito mais de qualquer outra doença. Você vai ver que a doença dos pulmões, ela causa 36% do índice da mortalidade. Em comparação, o acidente AVC, 34%, e doenças cardíacas, 27%. Esses são dados que ocorrem. E a poluição, o que ela acontece? O ar respirar mal de má qualidade, que infelizmente você encontra em todo e qualquer lugar, eles vão causando problemas. E ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez pior. Né? O pulmão, ele tem seus filtros naturais. Só que conforme o tempo, ele vai ficando entupido. É como se fosse um filtro. Né? A gente fala do filtro HEPA, né? Mas o filtro vai entupindo, chega uma hora que o filtro realmente não dá. Por isso, quando você chega numa questão de uma certa idade, você tem problemas começa a tossir, tem problemas respiratórios, né? E aí temos os efeitos da poluição a curto prazo e a longo prazo. E independe também da estação do ano, porque na primavera e verão são registrados maiores concentrações de gás ozônio. E no inverno, além de estar muito seco, né? E depois vamos ver o que é o problema do ar seco, temos também a concentração de partículas de gases de monóxido de carbono que vão impregnando no ar. Essa poluição, ela está matando hoje muito mais do que acidente de trânsito, né? E aí você fica pensando, né? Mas por que tanta situação? Por que essa poluição? A poluição, ela está no ar, mas o ser humano é um poluidor natural, muito potencial. O ser humano, ele não tem o seu costume, ele não tem na sua educação, no seu conceito de ficar se cuidando. E nós, constantemente, estamos exalando, né? Tossindo, espirrando, e cada vez que nós tossimos, nós jogamos aerosóis, que vão partículas sólidas, que vão ser colocadas no ar. Quanto menor a partículas, né? Quanto mais tempo eles ficam no ar, eles vão viajar e ficam flutuando no ar. Quanto o ar está seco, é pior. Por quê? O ar seco, eles conseguem ficar mais leve e ficam mais tempo flutuando. E você está respirando isso.
A temperatura, a umidade relativa também são fatores que acabam causando. E aí, por isso, conforme o Parra tem falado, né, o cuidado com o ar-condicionado é uma importância bastante grande. Um dado importante, não sei se vocês têm essa noção, eu acho que nós respiramos, cada ser humano respira 20 mil vezes por dia. Respirando 20 mil vezes por dia, independente de onde você estiver, você coloca nos seus pulmões 2 colheres de chá, como está aí no slide, que vão direto aos seus pulmões. Isso causando, né, várias irritações, problemas, alergias, tosse e outros mais. Essa questão de poluentes no ar, uma outra questão também, é a expectativa de vida. Né? Numa cidade como São Paulo, você reduz naturalmente 3 anos da sua vida somente por causa do ar. Vocês já chegaram a olhar contra a luz na sua casa? Aí você consegue ver algumas coisas flutuando. Isso é apenas 3% do que você pode enxergar. 97% disso são partículas suspensas, são microscópicas que os olhos não podem ver. E nela tem uma composição muito forte. Numa pequena grão microscópico de poeira, pode conter todo esse tipo de problemas, alergênicos, agentes químicos, particulares, toxinas, formaldeídos, mofo, PVC, insetos mortos, tudo isso num microscópico. E isso vai direto aos seus pulmões, naquela colherzinha de chá. Outros poluentes que nós temos, que fazem problemas também, que estão nos nossos ambientes. E não é só lá fora, é no nosso ambiente interno. Os materiais particulares, que eles atacam diretamente ao pulmão, o monóxido de carbono, que você tem a questão de sonolência, problema de dor de cabeça, náuseas e até a morte, dependendo da situação, o dióxido de carbono e compostos voláteis. Compostos voláteis são normalmente os produtos químicos, né, o problema de produtos de limpeza, ou mesmo, né, que a gente até uma impressora, quando você imprime, né, uma folha colorida, ou ela solta gases e esses gases se tornam compostos voláteis. Tudo isso ele está no ar e compõe o ar. E aí você pergunta, não, mas eu fico em casa, vou lá fora, por onde eu fico? De acordo com o comportamento humano, nós respiramos o ar livre, vamos dizer assim, apenas 2%. 93% do nosso tempo nós ficamos em ambiente interno. Na sua casa, no seu escritório, e 5% em trânsito, que é no automóvel, no ônibus, ou seja, 98% do seu tempo você está num ambiente fechado. Aí você pergunta, né? Aonde que o ar é mais poluído? Dentro de casa ou lá fora? Vocês têm noção? Dentro de casa pode chegar até 50 vezes mais poluído do que lá fora. Isso em vários ambientes, e não é em ambientes comuns, na sua casa. Vocês não têm ideia do que pode ter na sua casa. Aqui nós temos uma foto apenas para mostrar os ambientes e onde tem os compostos, né, e o que soltam as fibras, os que ficam presos no pó e ficam circulando no ar, é onde você tem, onde causa, né, os poros úmidos, causando mofo, alimentos que também se apodrecem, estragam e acabam criando problemas e diminuindo totalmente a qualidade do ar. Aí você pega e faz as limpezas com os produtos que você tem. Você usa hoje produtos comuns, vassouras. Esses produtos, vassoura, escova, todos esses produtos, eles apenas tiram o grosso do pó e espalham o pó fino no ar. Ficam, às vezes, redistribuídos. E o pior deles é o aspirador de pó.
Não sei se você percebem, mas logo depois que você passa aspirador de pó na sua casa, se você esperar uma hora depois, se passar o dedo em cima da mesa, você vai ver que o pó está na mesa. Por quê? A hora que está passando, o pó grosso ficou preso, o pó fino ficou solto no ar, circulando. E você encontra todos os problemas disso, né? Outros são a questão de ácaros. Ácaros é uma coisa interessante, né? Ele vive no mofo, nas camas, nos móveis, principalmente nos colchões. E hoje você pode ter o ácaro, ele tem de 1 a 2 milhões de ácaros por metro quadrado no colchão. Nossa. É um absurdo, você não tem ideia. Né? Até eu vi uma reportagem uma vez na Jovem Pan, de um fabricante de colchão, né? Ele estava falando do colchão. Já me deu coceira aqui, Gilberto. Você vai ficar com mais coceira ainda. Você vai... Aí perguntaram para ele qual a vida útil de um colchão. Daí ele comentou: com a tecnologia que nós temos hoje, o colchão acaba durando a vida toda. Porém, devido ao acúmulo de ácaros, ele deve ser trocado de 5 a 6 anos. Você está brincando? Porque o que acontece? O ácaro ele acaba se multiplicando, e ele se multiplica muito fácil. E na cama é o lugar onde ele realmente fica à vontade. Por quê? Ele se alimenta da nossa pele morta, né? De fungos e outras coisas mais, e sobrevive disso. E o que acontece? Olha que interessante. Enquanto você está dormindo, dando alimento para ele da sua própria pele, ele está expelindo fezes, né? As fezes de ácaro, que cada ácaro produz 100 vezes o seu peso em fezes. Ele produz isso. E o que acontece? Você está respirando não só ácaro, mas maior possibilidade de fezes de ácaro. Por isso que você, às vezes, não tem um bom sono, não dorme direito, porque o ácaro realmente ele acaba criando isso. Então, é algo importantíssimo para isso. Uma outra coisa também, que é um paradigma, ou, vamos dizer assim, um tabu, vou colocar piso frio em casa que não tem problema. Na realidade, no ar, no ambiente no ar, não no piso frio, tem 2 vezes mais poeira suspensa do que no piso acarpetado. Ou seja, todos esses produtos que a gente conhece, eles têm muito pouca ou nenhuma eficiência. Aí o que acontece? E a natureza? A natureza, o que acontece? Por que lá fora é mais limpo aqui? Porque por mais que esteja poluído, a chuva, o nevoeiro, a névoa, eles acabam limpando o ar. Eles tiram a poeira do ar em suspensão e colocam no chão e acabam limpando, né? Então, a natureza está constantemente lavando o ar do ambiente. A gente percebe isso muito fácil aqui em São Paulo, por exemplo, né? Aquela névoa toda de poeira, poluição no centro da cidade. Depois de 1 ou 2 dias de chuva, o negócio parece que sumiu, né? É importantíssimo isso, né? Porque acaba a chuva, né? Você pega aquele ambiente seco, o que acontece? Aquilo que eu falei, o ambiente seco é mais propício para a poeira ficar flutuando, né? E não ter umidade, então fica flutuando, e você está respirando tudo aquilo, e aquilo está impregnado. E hoje até fala do coronavírus, que ele flutua no ar. Na realidade, não é só o coronavírus, vários flutuam no ar naturalmente. Isso é a natureza que acontece. Aí tem um outro fenômeno interessante que a natureza também faz. Ela limpa o ar, são nas florestas. Nas florestas, você não vê problema de vírus na floresta. Por quê? Porque as florestas ela emitem íons positivos e negativos que acabam purificando o ar e criando. Depois, tecnicamente, vocês vão ver melhor isso aí, como se trata. E aí, isso tudo uma introdução para a gente começar a falar do que a gente tem. Né? A Proer, né, ela está trazendo para o Brasil, já há mais de 4 anos, o Delphin, e agora está trazendo o Plasma Custom, para criar
a natureza em seu ambiente, né? Esses produtos, realmente, eles vão gerar de uma forma, não artificial, mas criar com a água ou com íons, ela vai criar na sua casa um ambiente saudável. E aí nós vamos falar o que é o Delfin. Delfin seria o nosso primeiro equipamento. É um equipamento, né, revolucionário, um equipamento inovador, que ele impede, né, a suspensão de particulados no ar, garantindo 100% da performance da filtragem do pó, eliminando toxinas, alergênicos, ácaros e outras impurezas em ambientes como vírus e bactérias, né? Esse equipamento, né, Dudu, o que ele faz? Ele tem um sistema de filtragem por água, que faz um turbilhamento, e esse turbilhamento acaba atraindo, criando íons negativos, né? E a poeira íon positivo, então ele tem uma sucção, uma aspiração muito forte. Nós temos um sistema de aspiração contínua, ela não tem falha, é uma aspiração contínua, que é o equipamento que tem um motor super potente, e esse motor faz a sucção do ar ambiente, fazendo com que todo o ar do ambiente acabe entrando. Aqui nós temos um desenho aqui no canto, onde tem essas setinhas em preto, succionando. E aí a poeira ela acaba sendo dirigida para a água e se fixando na água. E nelas ficam presos todos esses alergênicos e esses outros equipamentos, esses outros vírus, né? Bactérias. O que ocorre? Nem toda a poeira ela fica fixa, né? Porque apesar de ser atrativo, se atraírem, né? Positivo e negativo, alguma poeira acaba fugindo, né? Então, tem equipamentos similares que fazem isso, porém, essa poeira acaba voltando para o ambiente, mesmo que seja pequeno, mas tem uma eficiência menor do que a nossa. O nosso garante que 100% dela é fixada na água. Por quê? Nós temos aqui nesse desenho, onde tem essa seta em vermelho, onde mostra que a poeira que foge é redirecionada 100% para a água, fixando assim toda a água. O que esse equipamento ele acaba fazendo, né? Ele acaba criando a seguinte situação. Você consegue fazer com ele uma limpeza no ar numa proporção, né, de 1 minuto por 3 metros cúbicos, né? Ou, para facilitar um pouco a conta, né, 1 minuto por metro quadrado, né? E aí, numa velocidade média alta, você consegue 99,9% de toda a limpeza e limpeza de bactérias do ar. Então, você tem uma limpeza, o ar circulando dentro do equipamento e filtrando e soltando o ar 100% limpo. Você está falando somente bactérias ou também fungos, vírus? O que é? Na realidade, ele pega tudo que está no ar. Ele pega o que estiver em suspensão do ar. Se tiver uma carga viral, por exemplo, num material particulado, ela vai tirar também, né? Exatamente, ela vai fazer isso também. Ela acaba... Porque nós temos, daí vamos ver um pouco mais, temos a posição que você pode deixar ela estática, né? Apenas, como está na foto, apenas ele sugando o ar sujo e soltando o ar limpo, né? E nessa proporção ele limpa o ar, tirando tudo que está no ar, soltando 100% ar limpo. E aí, por quê? Porque a água é um filtro natural e 100% eficiente. E é o que nós usamos. No ar-condicionado, nós sabemos aí, nós somos especialistas nisso, nós temos vários elementos de filtragem e o filtro REPA, ele fica cada vez mais eficiente. Só que chega uma hora, ele é tão eficiente que não deixa passar nada, né? Então, você tem que fazer a limpeza e trocar o equipamento. O Delfin não, ele é 100%, não tem reposição e faz toda a limpeza e todo o ar e todo o acessório. Aí eu vou falar um pouco mais do Delfin, que é nosso equipamento, ele passa a ser um equipamento revolucionário. O Delfin ele tem sido utilizado em todo tipo de ambientes, né, para chegar hospitais,
hotéis, residências, mas ele é um produto que pode ser chamado, hoje, tanto na Ásia como na Europa, como um produto de um eletrodoméstico já obrigatório. Na Ásia, é praticamente obrigatório o comprar um equipamento. A poluição é tão grande para a pessoa deixar em casa para fazer a limpeza. Só que ele não é só um purificador de ar. Ele faz outras coisas que não é só a purificação. Faz higienização, ele faz toda a limpeza. Com um equipamento desse, sem usar qualquer produto químico, você faz toda a limpeza em qualquer local, seja de cortinas, seja de sofá, seja de tapetes. Higieniza colchão. Você tem alguns acessórios que faz a higienização dos colchão. Sabe aqueles ácaros que você não dormia com ele? Você 2 consegue milhões tirar... lá? Isso, você consegue tirar eles, eu garanto para você. É um produto hoje recomendado muito por alergologistas, porque pessoas que têm problema de alergia, elas são o que são? Elas são hipersensíveis. Então, esses poeiras, essas coisas acabam causando-se alergia. Então, o equipamento acaba limpando e deixa a pessoa totalmente à vontade. Eu garanto para você que um produto aplicado, a pessoa alérgica não vai ter mais reações alérgicas em ambientes onde ele é aplicado. Garanto isso para você. E detalhe, ele não tem nenhum filtro, nenhum produto químico, apenas água. E a construção dele, como nós falamos, é totalmente amigável, um ambiente amigável, ecológico, totalmente. E um detalhe, né, mais importante de tudo, você consegue fazer uma limpeza, né, com os acessórios que ele tem, de um terço do tempo em relação a qualquer outra limpeza. E com então, isso daí num hotel é igual uma mina de ouro. Hoje tem os hotéis, né? Temos um hotel aqui na Marginal, um hotel de grande porte, né? O Hilton, né? O Hilton, ele tem planos de colocar um equipamento para limpar os quartos, né? Um equipamento por andar. Agora ele fez um investimento grande, né? Mas ainda vai comprar mais alguns lá. Ele comprou uma quantidade relativamente grande. Se reduz a um terço do tempo, já estou fazendo a conta aqui do ponto de vista de performance da equipe de manutenção, né? Não somente de ar-condicionado, mas pessoal de limpeza predial, né? Principalmente em hotel com carpete e toda essa exigência de hoje, né? E detalhe, né? Um terço do tempo com uma eficiência 1000 vezes, infinitamente maior, sem comparação. O equipamento, né, que você pode ver, aqui nós temos uns selos, né, que são premiações de design, de produto inovador, de garantia, que é um produto que vem trazendo bastante, vamos dizer assim, sucesso aí para os fabricantes e para os seus desenvolvedores. Perfeito. E é somente água que se coloca naquele aparelho, Gilberto? Na realidade, você pode colocar... O certo é água, você coloca água, mas você pode colocar algumas outras coisas que sejam a base muito pouca de álcool, né? Você pode colocar. Você pode fazer também um tipo de... Qualquer processo, seja ele de purificação, seja ele de limpeza, se você colocar nós temos essências naturais, né? Você faz aromaterapia. Então, se você quer fazer um relaxamento, você coloca uma essência para esse fundamento. Se quer ficar um pouco mais excitado, mas você utiliza uma outra. Ou então, para fazer limpeza respiratória. Então, você coloca. Então, em qualquer momento, enquanto você estiver fazendo a limpeza ou está fazendo a purificação do ar, você pode utilizar ele. Fantástico. O que acontece, né? Hoje, o Delphi ele foi desenvolvido para justamente cuidar da saúde e da higiene. Esse é o compromisso, é criar um bem-estar para a família, um bem-estar para todos, porque isso não é doméstico, não é só para a sua casa. Você precisa de qualidade do ar em qualquer ambiente. Você precisa de limpeza, higienização em qualquer ambiente, né?
Aí, a Proer junto, não separado, é a empresa que desenvolveu esse produto, né? Há 2 anos, 2 anos depois, 2 anos atrás, ela teve, né, o Delphin, o equipamento DPS-8, ela teve aprovado, foi o primeiro e único equipamento dessa categoria aprovado na época pelo Covid, o antigo SARS, né? Que agora tem o Covid-2, né? O Covid-19, e esse reuso de resultados foi feito no laboratório europeu, o ARMIT, né? Da qual garantiu, né, 99,9% da limpeza, da eliminação dos vírus da SARS em até 20 minutos. Nossa, cara, isso daí é realmente uma tecnologia inovadora. E é um desses certificados que você está mostrando aí, Gilberto? Aqui no canto, no canto à minha direita, nós temos aqui para influenza e também para. São dois da Armind, né? Dois para eles, e outro para. Agora não. Epidermis, né? Para influenza e epidermis. E aqui temos outra certificação, é certificado com equipamento médico, é certificação de qualidade e outras certificações. Todas as certificações são certificações, a maioria europeia. Temos aqui no Chile alguns laboratórios. Aqui no Brasil, a única certificação que nós temos é o Inmetro, né? Mas de laboratório nenhum. Porém, esses laboratórios internacionais são renomados, né? Isso é importante. Um detalhe importante, né? Como eu falei, para o SARS, né, antigo, né, o que, o que não deixa nada a desejar para o atual, porque o princípio de eliminação do vírus é o mesmo. O problema hoje é que um vírus, o SARS, o Covid-19, ele é um pouquinho mais agressivo que o outro, porém o fundamento é o mesmo. Aqui é algo interessante, né? A Proer da Alemanha, no início da pandemia, em janeiro desse ano, ela doou 320 unidades para o hospital de Wuhan, na China. No Chile também foi feito doações, na Costa Rica e também aqui no Brasil nós fizemos também 2 doações, mas acabamos fazendo de uma outra forma e não foi para os hospitais. Nós íamos fazer para o hospital aqui do Pacaembu, mas a burocracia foi tão grande que a gente acabou deixando de fazer. Na Itália também foi feito para um hospital, né? E para que utilizar onde? Eles foram utilizados, principalmente no hospital de Wuhan, nas áreas onde os entubados estavam sendo tratados, para proteger os médicos, as pessoas que estavam fazendo cuidado, fazendo isso. Que estavam servindo esses pacientes, né? Exatamente, para ter esse cuidado. O equipamento tem o seu renome e tem a sua tradição. Aqui, só para falar um pouquinho da Proer Alemanha e do produto, né? O Delphin é um produto 100% fabricado na Alemanha, do primeiro parafuso até a última peça, né? Ele está localizado na região de Argenteuil, né, na Alemanha. É uma empresa totalmente ecológica, você pode ver aqui a empresa totalmente com painéis solares aí. É uma empresa que realmente busca ecologia e inovação. Em termos de Delphin, tem muito mais a falar. Eu tenho um videozinho, gostaria de passar aqui para vocês. É rapidinho, então só paciência de vocês. Logo depois, o meu amigo Tadashi falar. Manda ver. Bem-vindo ao mundo Delphi. A Proer, o mais inovador sistema multifuncional de higienização de ambientes e qualidade de vida. Inovadora tecnologia alemã, foi especialmente projetada para a limpeza tridimensional de ambientes, com renovação total do ar que respiramos. O Delphi se configura nos modelos DPS-1 e DPS-8, com aplicações ideais para residências e comércios, hospitais, clínicas, consultórios, hotéis,
padrões de beleza. E principalmente para a sua residência. Olha, succionando aí. Ah, olha a cor da água. Olha só. Aqui é o dispositivo, é o coração da máquina. Certo. Que envolve a poeira. O ar sujo entra, filtra, sai o água limpa. Muito bem, hein? Bom, pessoal, eu queria... não sei se vai fazer alguma pergunta agora, deixar mais para o fim, As mas... perguntas que tinham já fui fazendo no decorrer aí, mas pode dar sequência. Então, agora eu gostaria de colocar o meu amigo Tadashi para fazer a parte e falar do Plasma Cluster, que é mais um produto que também nós estamos trazendo para fazer também a eliminação de vírus e ter uma qualidade do ar. Por favor, Tadashi, a sua vez. Opa, obrigado, Gilberto. Eu conheço o Gilberto há 30 anos, trabalhei muito tempo na Mitsubishi Electric do Brasil e principalmente também trabalhei na Honeywell junto com o Gilberto há mais de 30 anos, né? E também da Omron, e trabalhei sempre com produtos inovadores. Eu sempre fui um gerente de inovação dentro da Mitsubishi Electric, apesar de ser uma empresa muito tradicional. Passa para a próxima, então, Giba. Bom, eu vou falar sobre o Plasma Cluster Ion. E o que é exatamente o Plasma Cluster Ion? O Plasma Cluster Ion é um cluster formado de água, rodeado de moléculas de água em íons positivos e negativos gerados através de plasma. Então, colocar esse nome comprido para designar a tecnologia, conseguimos colocar um nome bem curto e fácil e de marketing, Plasma Cluster. E, na verdade, o Gilberto já falou, aliás, né, o Gilberto deixou todo mundo com medo, né, até de respirar. Nossa. Pode voltar aí, Gilberto, pode voltar ainda. Devido a todas as enfermidades que podem ocorrer. E o Plasma Cluster, esse cluster de íons, eles colocam de forma artificial o poder da natureza. Vocês devem ter lembrado de quando surgiu o vírus da Ebola, foi exatamente por causa do desmatamento. Então, de repente, o vírus Ebola apareceu na África e deu aquele grande problema. Então, a natureza, ela já, por si, ela purifica o ar. E, principalmente, esse é um grande detalhe, de que nós precisamos ter florestas com uma grande biodiversidade. Não adianta nada ter um parque do Ibirapuera. Nós precisamos ter uma floresta com biodiversidade, porque as plantas, naturalmente, geram íons positivos e negativos, e se nós tivermos uma floresta com muita biodiversidade, haverá um equilíbrio de íons positivos e negativos. E esses íons que são emitidos pela floresta vão formar o que nós já naturalmente conhecemos, que são as nuvens.
Para vocês comprovarem que existem íons positivos e negativos, nós temos nuvens carregadas positivamente e nuvens carregadas negativamente. E no momento que as duas nuvens se encontram, provoca o quê? Raio, ou seja, um plasma. A tecnologia desenvolvida pelos japoneses foi justamente fazer o contrário. Através do plasma, gerar o íon positivo e o íon negativo. Tá? Então, a ProAir, eu estou sendo consultor da ProAir, estamos trazendo os módulos de tecnologias. Essa tecnologia, eu posso até falar que é da Sharp, mas para evitar uma concorrência no mercado, nós estamos trazendo o módulo, o semicondutor, para ser adaptado nos sistemas de ar-condicionado e em sistemas que a ProAir está desenvolvendo. Então, nós temos o poder da natureza para fazer a purificação do ar. Próximo, então, Gilberto. Gilberto é meu copiloto agora, hein? Eu sou o comandante agora, viu, Gilberto? É isso aí. E nós temos, então, dois sistemas que o Gilberto explicou. O primeiro é o sistema comum, que a gente chama comum, em que eu tenho um sistema chamado negativo. Ou seja, eu sugo o ar e eu passo por um sistema de tratamento e devolvo o ar tratado. No caso do Plasma Cluster, você não passa por esse sistema de filtração. Você simplesmente gera o íon, ou seja, você faz de forma positiva. Então, você está sempre gerando esses íons para o ambiente. Esta é a grande diferença. Tá? Ou seja, o sistema que o Gilberto explicou anteriormente, eu faço a sucção e a água que faz a limpeza do ar. E, neste caso, nós temos o ar poluído, cheio de ácaros, vírus, bactérias, etc. E nós vamos gerando os íons para que eles possam, no ar, fazer a desativação, como se faz na floresta. Próximo, Gilberto. Então, vamos falar sobre como ele funciona. Existem diversos sistemas hoje para a desativação do vírus, do coronavírus em particular, mas todos os vírus e bactérias. O primeiro sistema a gente pode chamar particularmente de ozônio, ou peróxido, ou sistemas de oxidação. O que ocorre? Você tem o ozônio, ou mesmo o peróxido, que seria o átomo oxigênio, que é o íon negativo, se adentrando à superfície do vírus e fazendo a oxidação, se adentrando à superfície da bactéria e fazendo-se a oxidação. Porém, nós nos esquecemos, e o Gilberto até falou, que nas cidades ou na casa nós temos uma poluição muito grande de outros gases, e principalmente nós temos muito particulados de plástico, que é cloro. Então, nós temos a formação de ácido clórico nas cidades, que muitas vezes, aqui em São Paulo, nós chamamos de chuva ácida. É o ácido clórico, tá certo? Então, ele faz mal à pele, tá? Então, os sistemas que utilizam ozônio ou peróxido, eles devem ser aplicados e devemos dar um tempo. Nós não podemos ficar aspirando ozônio e peróxido constantemente. É perigoso. E o sistema do Plasma Cluster, ele gera íon positivo, que é o hidrogênio atômico, H+, e o íon negativo, que é o oxigênio, H-. Como ele está num cluster de água, tá? Ele fica suspenso no ar como se fosse a nuvem. Tá? Nós temos esses dois sistemas de cluster positivo e negativos no ar voando. E quando eles se encontram ao vírus e à bactéria, se aderem à superfície, formando um radical chamado hidroxila, OH. Passa para o próximo, Gilberto, que eu acho que nós temos já uma explicação mais técnica sobre isso. Então, nós temos aqui o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio. Tem um erro aí nessa grafia, não é O2 negativo, é O simplesmente negativo. Então, no momento que eles encontram com o vírus, formam o radical hidroxila. E o hidrogênio, ao invés de nós oxidarmos o vírus,
o hidrogênio ele contribui para esse radical hidroxila, fornecendo hidrogênio de dentro do DNA dele. Ou seja, a grande tendência do radical hidroxila é de formar água. Então, o vírus fornece o hidrogênio. E como todos sabem, o hidrogênio é o elemento mais leve da natureza ou do universo. Existe até no espaço, né? O hidrogênio. Então, rapidamente, o vírus ele fica fornecendo hidrogênio. Com a quantidade de radicais hidroxila que vão se agregando aos esporos dos vírus, então nós vamos, pouco a pouco, desativando o vírus. Ele vai perdendo as características ou parte proteica do DNA dele. Então, se faz a desativação. E, como consequência desse radical hidroxila que ficou recebendo hidrogênio do vírus, há a formação de água. Então, é o elemento inerte. Passa para o próximo, Giba. Olha que interessante. Foram feitos estudos e em florestas com muita biodiversidade, nós temos mais ou menos 4.000 íons por centímetro cúbico. No caso de cidades, tá? Não São Paulo, tá? É da ordem de 600 íons por centímetro cúbico. Uma cidade padrão japonês, tá? São Paulo deve estar da ordem de 400 a 300 íons por centímetro cúbico. E no interior das casas, nós temos 300 íons por centímetro cúbico. Como o Gilberto disse, o ambiente dentro da casa é pior do que você estar fora. Tá certo? Então, ficar recluso nessa pandemia, a gente tem que começar a discutir, mas não é o item a ser discutido hoje, né? Passa para o próximo, Giba. Então, nós temos, através dos íons positivos e negativos, a desativação de vírus, bactérias, os vírus presentes na superfície e mofo. E existe uma coisa muito interessante, como eu expliquei para vocês, os íons positivos e negativos, eles ficam envoltos por um cluster de água. Então, você provoca a hidratação da pele e do cabelo. No Japão, o sistema era vendido justamente para deixar as mulheres mais bonitas, tinha uma umidificação melhor. Aí sim, hein? Eles não pagavam não se preocupavam, mesmo no Japão, com a parte de vírus e bactérias. Mas, com a pandemia... A parte da hidratação. Isso, mais para a hidratação, a qualidade de ar. Mas com a pandemia, para você ter uma ideia, foram vendidos 80 milhões de equipamentos, 80 milhões de semicondutores, tá? Realmente houve um estouro nas vendas dos semicondutores. Passa para o próximo, Giba. O Giba falou que é uma tecnologia nova, mas, na verdade, ela é antiga, ela já tem quase 20 anos, tá? 20 anos sendo utilizada no Japão, e tem aprovações, por exemplo, em Harvard, tá? Tem diversas aprovações, mais ou menos de 30 instituições fizeram testes com equipamento, com essa tecnologia, e certificação para vírus de influenza, vírus da gripe porcina, gripe aviária, a SARS-1, bactérias, tuberculose e etc. Passa para o próximo, Gilberto. Aqui nós temos aí uma listagem que depois nós podemos fornecer de todos os testes com relação a vírus, bactérias, alergênios e os seus certificados. Próxima. Bom, em 5 de outubro, foi feito um anúncio, até via televisão, que foi feito um teste na Universidade de Nagasaki e Shimane sobre o plasma cluster, para ver se ele é efetivo contra o SARS-CoV-2. Porque, como vocês sabem, você ter efetividade com influenza ou com o vírus da gripe porcina ou aviária ou SARS-1 não é o suficiente para indicar a eficiência. Então, o Japão estava tão preocupado com isso
em que, em fevereiro, invocaram as duas universidades, mais o governo japonês, e fizeram um teste do sistema para o SARS-2. E foi, agora, em outubro, anunciado que ele é efetivo. O vírus do SARS-2 é mais leve do que o SARS-1. Aliás, é o que os grandes especialistas estão dizendo, né, que ele transmite pelo ar, tá certo? Porque o influenza é um vírus de contato. Ele fica na mesa, ele fica onde você toca, nos botões do elevador, etc. E o SARS-CoV-2 é um vírus que fica no ar, tá certo? Por isso que a transmissibilidade dele é maior. Então, a grande preocupação era justamente para ver se o plasma cluster tinha condições de diminuir a carga viral. Não de ele efetivamente eliminar 100%, mas sim eliminar a carga viral. E foi eliminado a cerca de 91,3% em 30 segundos. Ok? Passo para o próximo, Giba. Então, aqui vai estar em japonês, mas com tradução em inglês. Para quem não conhece o português, eu vou somente dizer que é o anúncio via televisão da efetividade de 3 grandes especialistas japoneses da Universidade de Nagasaki e Shimane. Foi feito um anúncio nacional sobre isso. Vamos lá, Gil. シャープは日本でも有数のウイルス専門家のご指導のもと実験を行った結果、プラズマクラスター技術が空気中の新型コロナウイルスを減少させることを実証いたしました。O professor Yasuda é considerado o maior especialista em infectologia do Japão. Então, houve uma redução em 30 segundos de 91,3%. Obviamente, a densidade de íons era acima do que se utilizava até aquele momento dos equipamentos, que era da ordem de 4.000 íons por centímetro cúbico. E agora a recomendação das universidades é acima de 7.000 íons por centímetro cúbico. Ou seja, é necessário colocar mais módulos para poder ter essa densidade de íons no ar, ok? Então, qualquer aparelho anterior a outubro ou novembro, ele vai ter problemas de não desativar o vírus de forma eficiente, ok? E basta instalar mais células de... Isso, exatamente. E nós conseguimos convencer exatamente a empresa para evitar que se trabalhe com nome, com logotipo, de se trabalhar através da ProAir somente com os módulos. Ou seja, é possível instalar esse equipamento em qualquer equipamento de ar-condicionado ou ventilador, tá certo? Para gerar os íons nesta densidade acima de 7.000 íons por centímetro cúbico. Perfeito. Tá? Pode parar até, Gilberto, pode passar até para o próximo. Ó, já tem gente que está pedindo aqui no chat que quer ganhar esse produto, viu? Também todo mundo quer, viu? Principalmente o público feminino aqui. A Sandra já se pronunciou que ela quer o produto, que não sei o que da pele, que... Para se terem uma ideia, anteriormente, esse equipamento era utilizado para tirar a carga eletrostática, tá? Em máquina de embalagem, em sistema de plástico, justamente para evitar que o vírus, no momento que você vai embalar o frango, por exemplo, tá, se agregue ao plástico. Então, ele passa por esse gerador de íons, então faz com que o plástico repila, né, a grande possibilidade de repelir os vírus. Tá? Mas, ao aumentar a densidade, começou-se a descobrir que ele tinha condições de fazer a inativação desses vírus. Isso aconteceu através desse teste, que tem esse gráfico, que ocorreu com a Universidade de Oxford. Isso aconteceu em 2008, tá? Foi com o vírus do influenza. Passa para o próximo. Próximo. Aqui nós temos 2 lâminas, tá?
desse estudo recente, na qual o ambiente não foi exposto ao plasma cluster, à esquerda, e à direita, né, quando o vírus foi exposto ao plasma cluster. Tá? Então, ou seja, o vírus, quando não foi exposto, ele continua íntegro, ele continua com seus esporos lá ativos e procurando as células. E no caso do vírus exposto ao plasma cluster, você vê a deteriorização do vírus, ou seja, ele entra em colapso. Ok? O tempo e também a densidade dos íons vai fazer com que tenha estatisticamente uma maior ou menor quantidade de vírus desativados. Passa para o próximo aí, Giba. Foram feitos testes, né, através da universidade, também da toxicidade, né, porque, vamos dizer, acima de 7.000 íons já é interessante. Fizeram testes com 7.000 até 25.000 íons por centímetro cúbico. Mas para ver a parte de segurança, biossegurança, obviamente as universidades elas aumentaram o ambiente para 1 milhão de íons por centímetro cúbico e 13 milhões de íons por centímetro cúbico, o máximo. E no caso de 13 milhões por centímetro cúbico, ocorreu irritação ocular nos coelhos, né? Não fizeram no ser humano, né? Mas a partir de 1 milhão de íons por centímetro cúbico ocorre irritação de pele, tá? A partir de 7 milhões de íons por centímetro cúbico, durante 28 dias, os ratinhos respirando o ar contendo os íons, tá? Haveria uma toxicidade genética, ou seja, haveria um ataque maior à pele e também internamente aos ratos, né? Aos tecidos internos. Tá? Perfeito. Então, esse índice de 7 milhões de íons por centímetro cúbico é 1000 vezes acima do padrão, então, que a universidade japonesa então, está recomendando. Tá? Ou seja, continua valendo que a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dosagem. É a dose, né? Exatamente a dose. Tá? Perfeito. Justamente você ter esse íons, né? Você pôr mais módulos, a pessoa que está preocupada, né? Aí chega para o Gilberto e fala assim, põe 1 milhão de íons, aí eu vou estar totalmente esterilizado. Não, você vai começar a morrer. Um excesso, né? Um excesso. Excesso. Tá? Então, foi através das boas práticas, né? Good Laboratory Procedures, né? O GLP. Passa para o próximo, Giba. Aqui, então, 30 institutos no mundo, desde 2002, fizeram testes, obviamente para tuberculose, etc. E quando começou a vir o influenza, o SARS-1, a gripe porcina, foram feitos testes, principalmente nos países, na China, principalmente, tá? E na Ásia. Né? Perfeito. Passa para o próximo, Giba. Então, as instalações que estão sendo feitas dos sistemas em escolas, em restaurantes, trem, metrô, hotéis, casas, carros, hospitais, elevadores, tá? Espaços públicos. Tá? Porque não é necessariamente ter um ar-condicionado para instalar o equipamento. Você põe um módulo e põe um sistema de ventilação para que os íons possam passar por ele. Perfeito. Tá? Para você ter uma ideia, foram vendidos, então, 80 milhões, né? De equipamentos, né? Quer dizer, eu não estava com medo, né? Passa para o próximo. Tem um monte de gente perguntando aqui como fazer para comercializar, tal. Depois vocês vão falar sobre isso, né? Depois pode falar. Passa para o próximo, Giba. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo de mofo, né? É bem interessante, é bem engraçado, né? Esse não tem... No caso, eles deixaram duas fatias de pão, né? Um com o plasma cluster e o outro sem o plasma cluster. Então fica igual aqueles vídeos do YouTube com a batatinha do McDonald's, né? Ela não apodrece, né? Ela é de plástico, né? É feita de plástico. Então, quer dizer, em 6 dias já começa o bolor. Observe, né? Bem interessante.
para mostrar efetividade, né? Como diz o Gilberto, a maioria dos particulados, mais de 90%, você não consegue ver. Muito bom. Aqui, só para um resumo, só para vocês terem a esperança, né? A Toyota, a Nissan, a Daihatsu e a Honda já estão instalando Plasma Cluster nos carros premium deles, tá? Opa! Então, para quem for comprar aí, não vou fazer propaganda para os carros, mas os carros top, tá? Os carros que estão vendidos aqui no Brasil é considerado carro médio, né? E estão sendo vendidos também para as empresas como Isuzu e Hino, que fazem ônibus, as empresas também de trens, tá? Empresas de elevadores também já estão adquirindo, tá? E por isso houve esse boom de vendas, né? Desde de fevereiro, quando foi anunciado o início do teste, as empresas já começaram a comprar e pessoas começaram a comprar, né? Perfeito. Passa para o próximo, Giba. Então, eu terminei. Então, a gente fica aberto a perguntas e discussões. Tem algumas perguntinhas aqui. Ótimo. Bom, primeiro, né, eu acho que nós temos aqui muitos amigos, eu não vou agradecer a todos eles nominalmente, né, para não, eventualmente, eu me perder e deixar de mencionar algum dos amigos ou amigas, né? Mas eu gostaria de mandar mais um abraço a todos que estão nos prestigiando aqui. Uma das perguntas muito interessantes aqui foram justamente sobre o uso do produto lá da Proer, né? O Delfim. É Delfim ou Delfim, Giba? Delfim. Delfim. Para o uso em hotéis, né? Ou seja, pela sua efetividade. Mas você já explicou, né? Que isso daí traz, além da efetividade, traz uma grande produtividade, né? Além de ele proporcionar uma limpeza também muito mais refinada, né, nesses ambientes. Mas vale a pena. Posso dar um exemplo de hotel aí que eu acho que é bastante importante? À vontade. O equipamento ele consegue tirar naquela proporção de um minuto por metro quadrado. É 1 minuto por metro quadrado, não hora, porque parece que pôs hora aí, né? É 1 minuto por metro quadrado, ou seja, uma sala de 40 metros quadrados, num pé direito normal, de 2.000, 3 metros, então 40 minutos você está com ela, teoricamente, 100% purificado. Não está 100%, porque a gente sabe que o ar tem renovação, etc. Mas, quando você tem problema de odores, aí tem 2 problemas. Um deles é quando a pessoa fuma num quarto para não fumantes. Ele acabou estragando o problema no cara do hotel. Ele está gerando poluentes, né? Naquele hotel vai ficar com um problema, aquele quarto vai ficar interditado por algum tempo ou transforma aquilo em quarto fumante. Né? Ele, nessa proporção, ele retira o cheiro. Retira o cheiro. Retira o odor, nessa proporção. Um exemplo também bem interessante, né, que a gente sabe que os hindus e né, os indianos, né, eles não têm um asseio muito adequado, né? E quando eles se hospedam nos hotéis aqui em São Paulo, eles acabam deixando o hotel que às vezes fica até meses aí sem poder utilizar. Ele retira também nessa mesma proporção. Ou seja, interessante. Tem uma pergunta muito boa aqui. Pois não, Gilberto. Porque o odor são moléculas, né? Então, ele retira isso do ar e troca isso com moléculas limpas. Né? Tem uma pergunta muito boa aqui, do Carlos Nakahara. Como podemos dimensionar o Plasma Cluster? Sim. Para indicar 2 módulos são suficientes para 10 metros quadrados de área, para um pé direito de 2,5 metros de altura. Olha lá. Então, está respondido aí, excelente. A outra pergunta que não quer calar aqui é como fazer para comercializar estes produtos aqui no Brasil. Alguém colocou a bola para você chutar, hein? Eu sou o consultor do Gilberto, né? Eu sou o consultor técnico. Na realidade, nós estamos aqui em São Paulo,
e alguns estados a gente tem representação, mas estamos sempre buscando representantes e estamos fazendo a venda direta por nós, estamos abertos à negociação para representantes ou venda direta, nós estamos aí à disposição. Fazemos qualquer negócio. Brimo, fazemos qualquer negócio. Olha, uma pergunta muito boa aqui também, hein? Qual o consumo do módulo de Plasma Cluster? E eu perguntaria também, qual é o nível de ruído lá do Delfin? 2 perguntas em uma, hein? Bom, Plasma Cluster primeiro, vai lá. Os 2 módulos, eles consomem 7 watts. 7 watts? É bem pouco. Bem pouco mesmo. O Delfin, ele tem, né, com 80 decibéis, né? Então, ele faz na velocidade máxima. Então, ele tem um ruído, é um poder de sucção alto. Porém, para você fazer uma limpeza no ar, você não precisa estar na máxima. Então, daí reduz pelo menos metade disso. E então, se você for comparar isso com um aspirador de pó, é infinitamente mais silencioso, né? Eu tenho um aspirador de pó aqui em casa, que é um desses grandes, né? Semi-industrial aí. Pô, a gente chama de demônio, para você ter uma ideia, né? Já ligou o demônio. Você não tem ideia do demônio que ele faz mal para você, você não sabe. Nossa, não, deve dar uns 100 e poucos decibéis aí, né? 80 eu acho muito razoável, não dá nem problema de insalubridade por ruído, né? Não é só por ruído também, porque o que acontece? Ele tem uma eficiência muito boa para pegar particulados grandes, né? Não pequenos de ar. As pequenas particuladas que ficam suspensos no ar, ele, pelo contrário, ele multiplica, ele refina e solta no ar. Isso você respira. Você normalmente não faz a limpeza, porque se fica armazenando aquilo nos filtros, aí você guarda aquele resíduo sujo num canto, aquecido. Imagina isso, o que vai acontecer. Depois você liga ele e solta no ar. Bom, eu não vou nem comentar, porque é outra coisa, né? Como você usa o filtro bloqueia, né? Bloqueia o fluxo do ar, né? Então, conforme você vai usando o fluxo do ar, ele vai bloqueando e vai sujando, ou seja, fica menos eficiente. Então, você tem um aspirador aí com 2.000 watts que está saindo na boca menos de 500 watts, mas você está pagando energia de 2.000 watts. Perfeito. O que não acontece com o Delfin. O Delfin você está 100%, ele tem 1.200 watts, 1.300 watts no máximo, e está 100% aplicado no poder de sucção, que você não tem ideia como é. E cada vez que você vai usar o produto, você já faz a troca daquela água? A água ela pode ser utilizada, dá para fazer uma limpeza total numa casa com apenas 2 litros de água no recipiente, né? Dá para você fazer tranquilamente a limpeza, né? Aí terminou, você vai para o despejo comum, você não precisa nenhum cuidado adicional. Você tem que jogar isso no sanitário ou no lugar. Sanitário, né? Ela sai realmente, você não tem ideia da cor que a água sai. Nós vimos aí pelo vídeo, impressionante. Tem mais uma pergunta boa aqui, olha. Existe, para instalação em sistemas de ar-condicionado em hospitais, existe alguma assistência técnica para consultoria? Quem pergunta é a Nádia. Do Delfin ou do Plano? Temos, na verdade, assistência técnica, nós é que estamos garantindo, né? Pessoas capacitadas. Você fornece assistência técnica e principalmente para consultoria, né? Ou seja, alguém que está pedindo ajuda para dimensionar. Né? Isso é diretamente com a gente atualmente. Perfeito. Dimensionamento. Perfeito. Só para adiantar uma coisa, que eu acho que talvez alguém pergunte, né? Aqui tem um celular, tá? O módulo ele tem o tamanho de um celular, ok? Tá? Um iPhone de 10 para cima, né? De mais ou menos 6 polegadas de tela, né? Então, cada módulo tem esse tamanho, tá? Então, você pode instalar ele em split, você pode instalar em dutos, você pode instalar com ventiladores, tá? Então, não há necessidade de ser ar-condicionado, tá? Pode ser ventilação também. Pode ser ventilação. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que, olha, você já matou, né?
porque o nosso colega Marcelo ele pergunta aqui se você pode instalar indutos. Pode. Na realidade, é na saída do duto, né? Na saída do duto. Na saída do duto. É na saída do ar. É porque se você colocar no duto, tá? Você vai fazer com que os íons comecem a desativar as bactérias e outros alergênicos dentro do duto, né? Que você tem outros sistemas para poder fazer isso, por exemplo, lâmpadas de UV, etc. Isso. Certo? Então você vai diminuindo a eficiência para o ar ambiente. Agora, se você colocar na saída, você vai ter íons. É melhor, né? Porque o íon já está próximo do ambiente onde ele vai agir. Exato. Excelente, viu? Aqui tem mais uma perguntinha. Existe algum equipamento específico para os dutos? Essa daí que eu já acabei de falar, foi o Fábio. O Marcelo, por gentileza, deixar o contato em e-mail ou telefone para saber mais sobre a representação do produto aqui na região onde ele mora. Ele não fala qual é a região dele, mas com certeza... primeiro que essa nossa live aqui, amigos e amigas, diretamente de Hockenheim, ela foi gravada e está disponível no nosso canal aí da Academia do Ar 360, à disposição de vocês para assistir quantas vezes quiser. Os telefones, os contatos estão todos aí, mas eu vou pedir depois, quando a gente for terminar, pedir para o Gilberto colocar novamente o slide dos contatos, que eu acho que é bacana deixar isso daí também, assim que a gente terminar a sessão de perguntas e respostas, né? Tem aqui mais uma perguntinha. Essa é boa, hein? Roberto Becker. Qual é a durabilidade de um módulo do Plasma Cluster e como saber se ele está funcionando? Excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. O módulo ele consegue durar por 6 anos. Tá? 6 anos. E tem alguma maneira que você identifique que ele está operando ou não? Ou eficiente, sendo eficiente ou como não? Como ele é um semicondutor, tá? Se você alimentá-lo de forma correta, com fontes chaveadas, etc., ele vai durar mais do que 6 anos. Né? Ele vai durar 20, 30 anos. Mas tá? É a eficiência da geração de íons que é o grande problema. Tá? Porque eles são pequenas antenas que geram os raios, né? Tá certo? Sim. São pequenos raios de plasma, tá? Ficam fazendo plasma. E em 6 anos, tá? É recomendável você fazer a mudança do módulo, porque ele não vai gerar, por exemplo, a quantidade de concentração de íons, por exemplo, 7.000 íons por centímetro cúbico, Perfeito. Como dimensionado para aquela área. Né? Muito boa pergunta, muito boa resposta. Só uma outra resposta para a questão ali, ele perguntou como medir. Você faz com medição de medidor de íons na sala, no ambiente. Excelente. Então, uma maneira também de saber a efetividade através de um medidor de íons. Existe um medidor de íons. Do ponto mais distante para ver a eficiência e de como chegar. Exato. Então, é feito em medidor de íons. Um dos serviços que o Gilberto vai fazer é justamente observar a emissão de íons e ver o pior local dentro da circulação de ar, certo? Onde poderia se ter menor concentração de íons. E é lá que deve ter 7.000 íons por centímetro cúbico, e não na saída do bocal. Não na saída, né? Exato. Perfeito. Ainda mais uma perguntinha. Se é possível treinamento para formação técnica para instalação, venda e projeto destas soluções? Basta entrar em contato com vocês, né? Com certeza. Beleza. Essa pergunta é boa. Eu não ia fazer, né? Eu estava esperando deixar alguém fazer. Cabe em qualquer lugar. Resta saber se cabe em qualquer bolso. Essa é uma ótima pergunta. Tá? Como é uma tecnologia inovadora, tá? Os custos inicialmente eram altos, tá? Mas com a venda de 80 milhões de unidades, tá? Está já se havendo, através de pressão do governo japonês, tá? Um reestudo de preços. Tá? O grande problema aqui no Brasil é o dólar, né? O nosso câmbio ainda é alto. Então, ao invés de trazermos equipamentos completos, então nós conseguimos convencer a trabalhar com o módulo. Tá? Veja, a preocupação dos caras com a saúde é tão grande que falam, tá bom, então eu vendo só o módulo, que é o que nós queremos.
Com relação ao Delphi, o custo-benefício dele, se você é que você tem um desembolso imediato, mas o custo-benefício ele é muito maior do que aparece, porque hoje você gasta uma enormidade de dinheiro comprando coisas que não limpam e não faz higiene e não purificam o ar. E você tem uma qualidade ruim, então você gasta muito mais. Se você fizer em um ano, o que você gasta dava para comprar um equipamento Delphi. Muito bem, boa. Aqui tem uma perguntinha também. Cadê? O Marcelo está dizendo que ele é da região metropolitana do Recife, então já a gente coloca novamente os contatos. O Charles mandou parabéns aí ao Gilberto e ao Luiz. Tinha mais uma perguntinha aqui, se cabe no bolso. O César, o César. Precisamos de informações de custos, né, para uma residência, porque a esposa dele ouviu os efeitos cosméticos. Ele está dizendo que é para azar dele. Eu acho que é para sua sorte, pô. Né, ô César? Então, é isso aí. Depois nós vamos deixar os telefones aí e tal, para ficar mais fácil para resolver isso aí. O João Paulo Tardivo, como receber uma doação, também eu recomendo que você anote aí os contatos, né, João, para ver as possibilidades. Mediante o Fábio, mediante ao cenário de pandemia, existe comprovação sobre ações sobre vírus? Eu acho que são esses certificados todos exibidos, né? Tem vários certificados que estão à disposição, né? Vocês podem fornecer esses certificados e dá para se comprovar internacionalmente. Você entra no site do próprio laboratório e comprova, né? Exato. Menos na Anvisa. A é Anvisa aí fazer outro o protocolo. É outro papo, esse é o problema. A pergunta aqui, Mundo da Jubilândia. O Plasma Cluster tem proteção anticorrosiva, principalmente quando instalado em clientes de áreas litorâneas. Roberto de Recife. Sim, porque ele é um semicondutor. Ele é, na verdade, um bloco de epóxi, porque é um semicondutor coberto de epóxi, com duas antenas feitas de aço inoxidável, a antena de televisão. Então eu vou fazer um aqui em casa. Você já deu a receita do bolo, pô? A receita do bolo é que é o problema. Deixa eu ver. Acho que as perguntas são essas. Nós vamos chegando ao nosso final da nossa... Estamos aqui às 8h20 já. Eu gostaria que os amigos aí deixassem, então, né, Giba? Se você puder colocar o slide aí novamente com os seus contatos, dado o sucesso da apresentação de vocês. Gostaria de parabenizá-los, tanto ao Luiz Acuta quanto ao Gilberto Machado, pela excelente explanação, trazer esse tipo, né, de informação, de tecnologia à disposição aqui para a população brasileira. Isso é uma coisa fantástica, né? E nós estamos percebendo justamente agora, nesse cenário de pandemia, pós-pandemia, estão dizendo que depois das eleições aí o pessoal vai querer restringir de novo. Não, agora já teve eleição. Olha o que estão falando por aí, gente. Olha, eu coloco aqui para vocês a seguinte curiosidade. Observe os números de infectados e de mortes no Japão, desde que se iniciou a pandemia. Tá? É menor do que 2.000 pessoas. Tá? É realmente assustadora a quantidade. Não é simplesmente a utilização de máscara, que o japonês já usa máscara, tá certo? Mas que eles foram utilizando equipamentos e sistemas para combater a pandemia de forma muito rápida. Okay? E utilizando essas tecnologias aí que vocês estão trazendo para nós, coisas maravilhosas, né? Parece que não está aparecendo os dados no... Não, está aparecendo sim, estou acompanhando aqui no celular, tá belezinha. Tá ok. Tá belezinha. Pessoal, eu pediria então para vocês que gostaram dessa apresentação, ela está à disposição aí na nossa Academia do Ar 360. Você pode copiar e mandar para os seus colegas, para os seus pares, para aquele hotel que você gosta de se hospedar, para os hospitais que você tem relacionamento.
O objetivo nosso é único, né? É a preservação da saúde e do bem-estar da população. Esse é o objetivo, é um dos objetivos da Abrava, é um dos objetivos dos profissionais que estão atuando no setor de refrigeração e ar-condicionado, é contribuir para a saúde da população de maneira geral. Esse é o grande objetivo nosso, é uma das molas mestres que está movendo a Academia do Ar 360. Eu peço, então, de verdade, encarecidamente, que você dê o seu like, se você gostou dessa apresentação. Por favor, se inscreva no nosso canal, me ajuda a crescer esse canal. Praticamente uma atividade, não vou nem dizer que é sem fins lucrativos. A gente bota dinheiro para manter operacional, né? É uma iniciativa privada, mas a gente está colocando dinheiro para trazer realmente informações relevantes e, de verdade, contribuir para o progresso do nosso Brasil. Então, vamos encerrar a nossa sessão de hoje. Se me permite só um minutinho, só uma finalização, sei que você está. É que você comentou aí da pandemia e depois que vai voltar, etc. Só lembrar o começo da apresentação. O número de mortes que ocorrem durante o ano por problemas de qualidade do ar. Se você pegar e fazer o levantamento no final do ano, claro que o Covid ele é fatal, ele tem esses problemas, etc., etc., mas essa questão sempre existiu, o que está acontecendo é prejudicando. O que nós precisamos é nos cuidar e viver bem. E aí estão as soluções que nós temos e precisamos utilizá-las. Perfeito. Então, tá bom, eu queria, então, estender a palavra para 1 minuto de cada um de vocês, para suas considerações finais aí, que o pessoal está querendo ir jantar. Assim. Deixa eu iniciar. Eu agradeceria ao Parra, ao seu canal, tá? Espero que cresça bastante. E o meu intuito, tanto do Gilberto, tanto que eu estou consultor para o Gilberto, né, é justamente nós termos uma solução para esse problema da pandemia, né? Obrigado. Legal, obrigado. Gilberto? Eu queria agradecer a todos os amigos, os que estiveram aí presenciando também, indiretamente, que a gente não teve o contato, mas depois vamos ter. Agradecer a todos, mas principalmente a você, Parra, e a todos da Academia 360, que é realmente um trabalho fantástico que vocês estão fazendo, de esclarecimento ao público, chegar à informação correta, no meio correto e numa velocidade incrível. Obrigado por tudo, parabéns aí pela iniciativa e pela oportunidade, obrigado, agradeço muito. Valeu. Obrigado a todos vocês, aos nossos amigos e amigas do ar-condicionado, amigos e amigas da Abrava. Espero que vocês tenham apreciado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.